Vocês abrem sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 13. Essa foi uma mensagem que o Senhor me deu e eu quero compartilhar com os irmãos. Eu estive no estado do Rio de Janeiro 3 vezes no ano passado. Tive em junho, eu tive em outubro, mais um pedaço de novembro, é tanto que aquela chacina que vocês viram, eu estava lá, ouvi o barulho dos tiros, porque eu estava perto, era um bairro perto, não era longe, e como a cidade ficou em total silêncio, então dava para ouvir tudo o que estava acontecendo do outro lado. E eu orei ao Senhor, né? Clamei muito ao Senhor, e eu pedi ao Senhor uma resposta, o que seria, né, de nós, 2026, se nós continuássemos nessa terra, né? Falei, Senhor, se Tu não vier nos buscar em 2026, o que vai ser de nós? Mediante tudo isso que nós temos visto. E o Senhor falou para mim assim, 2026, para aquele que foi gemendo e chorando, plantando, voltará com seus molhos de alegria. E Ele falou para mim, aquele que tem andado em sinceridade, ele vai viver algo que eles nunca viveram. Então, mediante aquilo que o Senhor falou, eu tomei posse lá em 2025, orando e buscando a face do Senhor. E o Senhor disse assim, vai haver milagres incontáveis no meio do meu povo. Vai vir uma onda de prosperidade no meio da igreja. Eu falei, Jesus, está todo mundo dizendo que 2026 vai ser um caos, porque diz que o negócio está desgringolado na economia brasileira. Ele falou assim, mas é na dificuldade que eu me apresento com milagre. Eu falei, Jesus, é verdade, né? Porque Jesus só cura quando está doente. Só ressuscita quando está morto. Só abre o olho do cego quando fica cego. Então, eu falei, Jesus, é verdade. E ele falou assim, se preparem, diga para a minha igreja que eles vão viver algo que eles nunca viveram. Porque o derramar da minha bênção sobre a igreja brasileira será muito grande. Porque ainda tem fiel na terra. Então, quando o pastor falou, né, que estava indo embora, que eu coloquei a mão lá, eu falei, ô Jesus, não faz com nós não, por favor. Traz esse ser aí de volta, né? Porque, irmão, a terra já está faltando sincero. Aí os que tem vai embora? Ah, não, irmão, e diante do meu olho não vai mesmo. Mas não vai. Para Deus levar meu pai, eu tive de sair de casa. Você acredita? Porque para Deus levar o meu pai, eu tive de sair de casa. Por isso que eu fui viajar. Porque se eu tivesse lá, irmão, meu pai ainda acho que estava vivo ainda. Porque eu tenho um problema com a morte, eu não gosto dela, não. Então, querida, aí eu falei para ele assim, para ir embora tem que ir se for junto com nós, né, irmã Ana? Falei assim, ó, só se for com a gente, se não for com a gente, não vai, não. Tem regulamento. Amém, igreja? Egoísta nada, egoísta é você querer ir embora e largar nós. Aleluia. Vamos lá, irmão. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali de um barco para um lugar deserto à parte. Sabendo o povo, seguia a pé, desde as cidades. E saindo Jesus e uma grande multidão, e possuído de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Verso 15. Chegando à tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, lhe disse, não é preciso que se retire, dai-lhe-vos de comer. Então eles disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E disse-lhes ele, trazei-nos. E tendo mandado a multidão que assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido o pão, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém? Louvado seja Deus. Eu vejo, irmãos amados, neste
nesse contexto de história, os três discípulos contando a mesma história. Porque tem história no livro de João que não tem, ou no livro também de Lucas, que não tem nos outros. Mas Mateus, Marcos, Lucas e João contam a mesma história. Cada um de uma forma, mas é a mesma história, o contexto é o mesmo, a primeira multiplicação dos pães. E contam também do mesmo jeito, só que tem alguns, como João, que ele tem algumas diferenças que ele coloca a mais no diálogo. Mas a história é a mesma. Primeiro, eu quero que você entenda que Jesus, quando ele vai fazer essa multiplicação, ele está passando por uma situação de dor, uma situação de angústia, de aflição, pois o seu primo João Batista havia sido decapitado por conta de uma profecia. Falou algo que Deus colocou dentro do coração dele, e este problema, essa profecia trouxe um grande problema para ele. Ele foi preso por 1 ano na masmorra dentro do palácio. E por este 1 ano, ele ficou em estado, irmãos amados, até mesmo de indagação, perguntando, mandando os discípulos dele perguntar para Jesus se Jesus era ele mesmo, aquele que era enviado do Pai. Como? Por que, irmã Milka? Na mente dele, tenho certeza que entrou em estado de angústia. E no momento, muitas vezes, de angústia, as pessoas, irmãos amados, perdem muitas vezes o senso daquilo que já viu. Quantos crentes, quando entram em estado de angústia, esquecem do que Jesus já fez? Quantos crentes em estado de angústia esquecem quem Jesus é? E ele esqueceu, porque ele nasceu primeiro que Jesus, e ele sabia quem era Jesus. Ele comunicou com Jesus dentro do ventre da mãe dele. A Bíblia diz que quando ele e as duas primas se encontraram, a Bíblia diz que ele saltou no ventre. Então, o primeiro a conversar com Jesus foi João Batista. Então, João Batista, ele tinha uma comunhão com Jesus, não era uma comunhão, como que eu posso dizer para você, superficial. Não, eles eram amigos de verdade. Ele sabia tanto que era Jesus, que foi ele que batizou Jesus. E pelo batismo de Jesus, ele ouviu o Espírito Santo descendo corporeamente como uma pomba, descendo sobre a cabeça de Jesus, e Deus lá do céu, dando testemunho de que era Jesus. Mas ele, no momento de aflição, ele esqueceu, e ele mandou perguntar. E eu quero que você, nesta manhã, saiba que você é homem, você é ser humano, e não se cobre tanto, né? Não se angustie tanto, né? E se cobre, ai, eu pequei. Não, querido, tem momento que a gente é falho mesmo, porque nós somos dotados de uma teclinha chamada falha. Temos uma tecla aí no nosso computador, humana. Essa é uma tecla humana que a gente tem na nossa vida. Você não é super-homem nem Mulher Maravilha, porque, infelizmente, ou graças a Deus, você não veste roupa íntima por cima da roupa. Então, você é ser humano, glória a Deus, porque todo ser humano usa a roupa íntima por cima da roupa, né? Então, você é ser humano, entenda isso. E a Bíblia diz que Jesus, querido amado, quando esse primo falece, e os discípulos vêm e dizem para ele assim, olha, nós enterramos o corpo, porque a cabeça ficou dentro do palácio. Eu quero que você também entenda outra coisa. Ser crente não é essa facilidade que coloca na mídia, não. Ser crente, meu amado, é difícil por demais. Por quê? Porque a Bíblia diz que o céu é tomado à força. Esse evangelho, meu amado, de facilidade, que depois que você... É isso que eles falam, depois que você vira crente, eu quero saber como é que se vira. Eu quero entender esse negócio aí, como que você se vira? Ninguém vira, não. Você se convence do pecado e do juízo. Isso que acontece. E aí, querido amado, você vai contra tudo que diz ao mundo, tudo que diz à sociedade, você vai começar a ser contra, até mesmo contra você. Contra o teu querer, contra a tua vontade. Tem gente que acha que o maior inimigo do homem é o diabo. Não, querido, o melhor inimigo do homem é o teu eu. O maior inimigo do homem é o teu querer, é a tua vontade, são os teus desejos, são, irmãos amados, aquilo que está dentro de você. E a Bíblia diz, querido amado, que
Quando Jesus ouve que o primo dele falece, ele se angustia. Se angustia de uma forma que ele não quer ver gente. Ele entrou em estado de depressão. Ele entrou, irmão amado, em estado de desespero. A Bíblia diz que ele primeiro subiu para a montanha para orar. Quando ele desce da montanha, ele entra para dentro do barco e não quer ver ninguém. E eu não sei quem é que está dirigindo esse barco para ele, porque ele não era, meu amado, pescador. E ele também não tinha barco. Ele deve ter entrado no barco de alguém. E ele disse, me tira da multidão, anda comigo aí pelo meio do mar aí, porque eu não quero ver gente. Eu quero andar, me tira daqui. Anda comigo aí, por favor. E a Bíblia diz que ele começou, irmão amado, a descer, mar abaixo. E quando ele começa a descer mar, irmãos amados, tinha cidades perto do mar, como tem aqui no nosso Brasil. E a Bíblia diz, querido, que a primeira cidade que ele passou, viu que era ele, porque viu quando ele desceu e entrou dentro do barco. E esse povo que estava dentro dessa cidade, não sei a quantia, foi, irmão amado, descendo, mar abaixo, e dizendo, quem tá lá dentro é Jesus. É Jesus que está lá dentro. Aconteceu um negócio com ele e deu ruim. Mataram o primo dele, e ele não está legal não, vamos descer aí para ver o que vai dar. E a Bíblia diz, querido amado, que de cidade em cidade foram anunciando que Jesus estava no barco. E vai descendo cidade abaixo. E dizendo, é Jesus que está no barco. E aí, querido amado, começou a juntar também um monte de gente doente. Colocaram o pessoal doente nas costas e vamos descendo para baixo para ver onde Jesus vai. Onde Jesus vai parar. E a Bíblia diz que chega um determinado momento de cidade em cidade, não diz quantas cidades foram. A Bíblia diz que ele para, mas ele para num lugar deserto, onde não tinha nada. Um lugar, irmãos amados, descampado. Não é deserto por areia, é um lugar descampado, que só tinha, irmão amado, relva e árvore. E a Bíblia diz que quando Jesus desce do barco, está lá uma grande multidão. O Senhor falou ao meu coração, o luto tem tempo. Ele precisa ter um tempo. E você precisa viver o luto. Tem gente que não quer viver luto. E tem crente que acha que crente não pode viver luto. Irmão, o fulano foi morar no céu. Está num lugar melhor do que o teu. Eu falei, é? E daí? E daí que ele foi para um lugar melhor do que o meu? Jesus não sabia para onde João foi? E outra, Jesus não sabia que ele ia embora também encontrar com João? E por que então ele se entristeceu e chorou? Porque nós somos ser humano. Você é crente, mas é ser humano. Você tem direito de chorar. Você tem direito de viver o luto. O negócio é que você não pode se enterrar com o teu defunto. O luto, ele tem que ter tempo de começo, meio, mas precisa ter fim. Momento de tristeza, de angústia, você tem direitos de viver angústia e aflição de alma. Mas você não pode ser triste. Você pode viver tempo de tristeza. Você pode ter tempo de amargura, mas você não pode ser amargurado. Você pode ter momento de tristeza, mas você não pode ser triste. Você pode ter tempo de tribulação, ficar atribulado. Mas você não pode ser um crente atribulado toda a sua vida. Aí o Senhor disse para mim assim, tem hora que tem que descer do barco, que é a zona de conforto. É um tempo que você tem que ficar lá. Quando o Senhor falou isso comigo, só o pastor Dorival e a pastora Ana sabem o que eu tenho vivido, né, pastor? E eu falei, Jesus falou assim, desce desse barco e vai fazer a minha vontade, a minha obra. Sabe o que o Senhor manda dizer para você nesta manhã? Desce desse barco. Desce do barco da decepção. Desce do barco a situação que te levou a levar lá para dentro. Larga a situação dentro do barco e desce do barco com pressa. Saia do barco, venha fazer a obra, porque o Pai precisa de você. Você tem que entender, querido, que o tempo
não pode apagar o amor de Cristo sobre a tua alma. A situação não pode te levar à letargia. A situação não pode parar o chamado que tem dentro de você. Não pode parar o teu ministério. Não pode parar o teu chamado. Levanta, se erga. Existe uma multidão para fora do barco que está te esperando e precisa de você. Tem uma multidão que necessita da tua vida, que está esperando aquilo que você tem para dar. Por mais que você ache que você não tem nada para dar, quando na verdade você não tem. Quem tem é aquele que está em você. Aleluia! Quem tem é aquele que te chamou. Quem tem é aquele que te convocou. Quem tem é aquele que está confiando na sua vida. Tem crente aqui, pastor Dorival, que está igual hiena, sabe? Abriu um buraco, enfiou a cabeça e está com o bumbum para cima e a cabeça lá para dentro. E Jesus manda dizer para você: ei, sai dessa, levanta, te chamo, preciso de você. Tem gente que está pior do que você. Tem gente que tem uma situação pior do que a tua. Eu andando no estado do Rio de Janeiro, me pegaram e eu fui na rodoviária e um amigo meu disse assim: vamos pegar a BRT. Eu odeio andar de ônibus no Rio de Janeiro, irmãos, odeio. Eu detesto. Porque realmente eu sei que a arrastão é de uma hora para outra. E eu não gosto de andar. Entrei dentro do ônibus, um rapaz entrou e começou a gritar, dizer: gente, por favor, me ajuda. Eu preciso de R$20. Aí o senhor disse assim: dá para ele. Eu falei: vou dar nada. Esse negócio de ficar pedindo, daqui a pouco eu vou ter que pedir para voltar para casa. Eu falei: vou dar não sei para que ele quer. De bermuda, camiseta, regata. Ele disse: gente, eu sou presidiário, saí tem 20 dias da cadeia. Eu estou precisando de R$20 para me comprar água, para me vender água. Já tem uma semana que eu estou pedindo dinheiro na rua, R$20 e ninguém me dá. É só 20, gente. Ali tem um moço que disse que vai me dar esse dinheiro, mas ele tem o Pix. Então, ele vai passar o Pix para você e você vai dar os R$20 para ele. Eu falei: isso é golpe. Aí ele disse: não, gente, não é golpe não, estava ali na minha mente. Aí eu falei: Jesus, pelo amor de Deus, tenha compaixão de mim. E eu ali, irmão, bem dura assim, de costa para ele. E aí, de repente, mamado, eu virei, ele abaixou a cabeça e eu li os lábios dele. Ele disse: Deus, misericórdia de mim, eu não quero voltar para aquele lugar. É R$20, Senhor, que eu estou precisando para vender, para mim comprar água. Tenha piedade de mim. Aí eu vou na carteira, não tem 20. Só tinha outras mais grandes. Aí eu falei: não. Aí não vai dar pena. Eu falei: era 20, agora nem 20, agora tem que estar mais do que 20. Aí eu falei: Jesus, socorre eu. Aí eu virei para ele e falei assim: como você chama? Ele falou: Vinícius. Eu falei: eu vou te dar o dinheiro, mas eu quero dizer para você que Jesus te ama. Ele falou: pronto, me quebrou. Eu falei: por quê? Ele falou assim: porque o teu olho está me fulminando. Eu falei: toma aqui, Vinícius. Fechei o dinheiro e dei na mão dele. Quando ele abriu a mão, ele falou: pronto, agora que quebrou mesmo. Irmão, ele não chorava, era a bica que descia do olho dele. Bica. 50. Ele chorava, irmão, amargamente. Ele disse: dona, eu não tenho. Eu falei: você não tem que me devolver, porque Deus mandou dar esse dinheiro. E ele manda ele dizer que lá dentro você conhece a palavra. Porque lá dentro foi semeada a palavra sobre a sua vida. Ele falou: eu li a Bíblia só 20 vezes. Conheço ela. Eu falei: pois então, você tem que conhecer o Deus dela. E ele manda você ir para a casa dele, porque ele vai prosperar o teu caminho e vai abrir as portas sobre a sua vida. Compre a água, mas saiba que Deus tem muito maior do que a água para você. Porque Ele tem a água da vida para a sua vida. E ele começou a chorar, irmãos.
E eu disse, meu Deus, vou levar esse Vinícius, outro Vinícius na minha vida. E eu estava com o pastor, um amigo meu, que é Vinícius, mas é um camarada, irmão, palhaço, muito tonto. E ele perturba muito a minha vida, sabe? Ele perturba. Eu falei, Jesus, 2 Vinícius na minha vida? Eu comecei a rir, eu falei, 2 Vinícius, Jesus, tu dá para a minha vida, para me orar? E aí o menino olhou para ele e disse, você chama Vinícius? E ele falou, por mal dos pecados, sim. Eu me chamo Vinícius também. Ele falou assim, ela é uma grande mulher de Deus, você tem muita sorte de ter ela do seu lado. Ele falou, ela é minha intercessora. Ele disse, ela vai ser de mim também? Eu falei, vou. E eu vou te perseguir na oração, e um dia nós vamos se encontrar. Tem gente que está precisando, irmãos, de água. 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 Tem gente que está pedindo água. E você tem de graça para poder dar. E o Senhor, nesta manhã, manda dizer assim, ó, diga para o padeiro amanhã, bom dia com Jesus. Diga para o açougueiro amanhã, Jesus Cristo te ama. Sabe aquele lixeiro que você coloca a lixeira lá na rua? Diga para ele, ó, Deus tem um projeto na sua vida. Não tem que falar muito não, irmão. É só isso. Porque a Bíblia diz, querido, que não é por muito falar que Deus opera. É só você dizer para aquele rapaz lá que você compra o bilhete lá no metrô, ou paga a tua condução, para o motorista que você pega todo dia com ele, todo dia você vê aquele mesmo motorista, e você nunca falou de Jesus para ele. Desça do barco, irmão, barco do comodismo. Desça desse barco, porque Jesus te chamou para pregar o evangelho a toda a criatura. Isso é ordenança, isso não é pedido, isso é ordem divina. Jesus te mandou pregar até os confins da terra. Você não é batizado com o Espírito Santo para ficar rodando, não, irmão. Para ficar se alegrando, chorando, falando em mistério aqui, não. Aqui é para ser cheio, para derramar aonde você passar. É para isso que o batismo com o Espírito Santo veio. Ele diz, ficar em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. E ide. E ide. Estão, irmão amado, confundindo as coisas. Estão sendo batizados com o Espírito Santo para ficar aqui feliz e alegre, contente. Não. É para expandir o Evangelho de Cristo. E a Bíblia diz que Jesus desceu do barco e começou a curar. Mas começou a curar por muitas horas. E quando chegou o cair da tarde, começou a cair a tarde, Felipe olha para Jesus e diz assim, Jesus, está lá em João, despede a multidão, porque as horas se avançam e o povo está com fome. Eu não sei quem disse isso para ele, que na verdade quem estava com fome era ele, porque ninguém falou que estava com fome. Aí Jesus disse assim, então, dá de comer para eles aí, dá de comida para eles. Ele falou, mas nem que se tivesse 200 denários, não daria para comprar pão para tanto de gente que tem aqui dentro. Tem gente que está medindo a obra do Senhor pelo seu bolso. A obra de Deus não é medida pelo teu bolso, não, querido. Nem pelo tanto da tua carteira e nem tampouco pela tua conta bancária. A obra do Senhor, irmãos amados, não é feita por dinheiro humano. A obra do Senhor, irmãos amados, é feita pelo dinheiro celestial. E o dinheiro celestial, a palavra do Senhor diz assim, eu sou o dono do quê? E aí, varão? E aí, crente? A obra do Senhor não é feita do jeito que você pensa, não. A Bíblia lá no livro de Isaías diz aí, te comprai sem dinheiro, pão e leite. Não mande comprar com dinheiro, mande comprar sem. A obra do Senhor, meus amados, é feita de maneira que você não entende. É feita da forma que você não entende. Quando nós compramos o terreno lá em Buritama, mal a gente dá para pagar nosso aluguel. Aí o Djalma me sai um dia de manhã cedo, sem me falar nada, fica 3 dias mudinho dentro de casa, e aí eu estou, está tudo bem? Tá tudo bem.
Você está quieto? Não é porque não estou legal, né, a pressão. E ele é realmente, uma pressão é alta, diabetes é alta, é tudo alto, né? Tem assim, né, N problemas. E então vou eu acreditando, né? E, na verdade, ele não estava mentindo, mas o negócio era muito pior do que eu imaginava. Aí, quando um dia eu falei, não, moço, me senta aqui, me conte. Ele falou, então, vou sentar, vou contar. Eu comprei um terreno para a igreja. Eu falei, o quê? O que tu fez? Ele falou, comprei um terreno para a igreja. Eu falei, tu sabe lá quanto tem na igreja? Eu falei, como que tu comprou dinheiro? Com que dinheiro que tu comprou? Ele falou, não, para nós pagar. Eu falei, nós é muita gente, moço. Pelo amor de Deus, o que você fez? Entrei em desespero. Ele falou, Deus mandou comprar. Eu falei, então aí o negócio é diferente. Porque se foi Djalma, nós estamos na leira. Mas se foi Deus, já não está mais aqui quem se desesperou. Eu falei, Deus mandou, Djalma? Ele falou, Deus mandou. E vou lhe dizer mais. O terreno, 3 pessoas comprou e desistiu. E só tem neste lote, nesse lugar, somente esse terreno para vender, porque todos os outros estão vendidos. E a moça, quando eu comprei, ela disse assim, você não vai devolver não, moço? Porque eu vou vender com você com medo, porque todo mundo que compra devolve. Já 3 pessoas, você é o 4º dono. Ele falou, não vou devolver não. E aí ele falou, vamos lá ver. E Deus usou um profeta para dizer para mim que Deus nos daria um terreno naquela cidade e nós construiríamos uma igreja. E ele disse assim, só que, presta atenção, o terreno é de esquina e os 4 lados, a medida é igual. A medida daqui é diferente, a de lá é diferente, e a daqui é diferente, a daqui é diferente. Aqui não é igual lá, daqui não é igual aqui. E nenhuma das 4 tem medida igual. E é numa esquina. Ele falou, vem ver. Meteu-me no carro, quando eu cheguei lá, que eu olhei o terreno, meu amado, a medida todas é diferente, os 4 lados, nenhum é igual ao outro. Ele falou, é Deus ou não é Deus? Eu falei, agora ele provê, o milagre está na mão dele, ele sabe fazer este negócio. Entrada, R$10.000. Irmãos, para me pagar o aluguel da igreja, é só Jesus no céu. É joelho, irmão. É joelho, mas joelho com força. E o Senhor começou a mandar, prover, irmãos. Pagamos a entrada, com as mãos nas costas, dando glória a Deus e dizendo que Ele é bom. E estamos lá, irmão, pagando a prestação. R$1.200 de prestação. 2.150 de aluguel. Água, luz, internet, aluguel da minha casa. Todo mês não sobra, mas não falta. E pastor já foi lá, sabe que é uma cidade, meu amado, difícil. Mas o Senhor é mais difícil ainda de não fazer. Aleluia! Porque Ele é bom, a sua benignidade dura. Não tenha medo se Deus mandar você fazer. Vá e dê fruto. E que teu fruto permaneça. E que teu fruto seja visível aos olhos humanos. Esse ano eu vim aqui te trazer uma injeção de ânimo, dizer para você, não vai faltar a farinha da panela, o azeite da botija. Eu vim aqui dizer para você que Ele é provedor e Ele vai prover, para que o milagre aconteça. Porque a medida dele não é a minha, a medida dele é recalcada, sacudida e transbordante. E a Bíblia diz, querido, que Filipe fala isso, aí Jesus olha e pergunta, mas o que é que vocês têm, pelo amor de Deus? O que vocês têm? O que vocês têm aí? Aí entra André. André olha para Jesus e diz assim, tem um menino, que já não é homem, é menino, pequenininho aí, né? Tem um menino que tem 5 pãezinhos de cevada, está lá em João. 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos. Por isso que eu digo, eles contam a mesma história, mas cada um de modo diferente. 2 peixinhos, não é 5 pães, é 5 pãezinhos. E ainda ele põe o nome, cevada.
Como que ele sabia que era cevada? Como? Porque ele pegou o embornal do menino, na hora da fome, ele olhou para o embornal, e ele catou e cheirou, porque só sabia que era cevada, o trigo pelo cheiro. O cheiro é que diferencia a cevada do trigo. Tem crente velho andando com Jesus, uiudo no comer dos outros, mas não traz nada para Jesus. Quanto crente velho, olhando para o comer daquele que está chegando agora, cheio de gás, vou encostar nele. Ô, irmão, tem como você orar por mim? Principalmente por quê? Porque está vendo que aquele irmão está trazendo algo para Jesus. Então, ele sabe que aquele irmão tem alguma coisa para lhe oferecer. Ô, crente interesseiro, velho, capenga, em nome de Jesus, levanta, ergue os teus olhos, pega o gás dele, pelo amor de Deus, toma postura, traga alguma coisa para Jesus, ofereça alguma coisa para o Senhor. Hoje eu vi uma menina entrando dentro dessa igreja, pastora Ana, que o pessoal acha que pelo ser humano fala muito, né, não é observador. E eu conversando com os irmãos lá atrás, e essa menina chegou. E essa menina entrou já na igreja cantando. E ela cumprimentou todo mundo cantando, ela beijou todo mundo cantando. Ela não parou de cantar para beijar seu ninguém. E veio para frente cantando. Enroscaram o cabelo lá, mamado numa pulseira, e ela, mamado, esperando arrancar a pulseira do cabelo dela, e ele, mamado, com dor na cabeça e cantando. Aí, ó. Eu falei, veio com vontade de adorar. É? Não conheço ela? Você chama Ana? Bem-vinda, Ana. Oh, louvado seja Deus. E ele, meu amado, e conversaram com ela, e ela fazendo assim e cantando. Veio com um coração de adoradora. E tenho eu para mim, irmão, que ela não começou a cantar quando ela entrou na porta. Tenho para mim que ela começou a cantar do jeito que ela chegou, já no portão. Sabe o que eu quero que você entenda, irmão amado? Você tem que ter trazido alguma coisa para Jesus. O que você trouxe hoje? Só pedido? Porque a gente tem gente que chega na igreja, irmão, igual filho de cego, com a mão estendida, só pedindo. Porque filho de cego é assim, né? Carrega o cego e fica com a mão estendida pedindo. Jesus manda te dizer nesta manhã, sai dessa cadeira de pedinte, começa a trazer alguma coisa para o Senhor. Traga o seu coração. Não fique esperando, espectador. Tem crente que é espectador, fica só esperando o que Jesus tem para dar. Mas a minha Bíblia diz assim, não vos apresenteis diante de mim de mão vazia, porque eu também não vos dispensarei de mão vazia. Sabe o que ele está dizendo? É mediante que você dá, que você vai, porque é dando. Então, se você sair daqui hoje sem receber nada, sai triste não, é porque você também não trouxe nada. Porque você só vai receber no dia que você dá. E nós precisamos começar a oferecer ao Senhor, irmãos. Precisamos ir para o culto, irmão, sem a expectativa de receber nada. Porque culto é lugar de dar ao Senhor. Não é lugar de receber. É lugar de dar. Oferecei-vos ao Senhor um culto santo e agradável ao Senhor. E a Bíblia disse, meu amado, que o Senhor disse assim, traz esse menino aí para mim. Aleluia. E quando ele chegou diante do Senhor, ele deu tudo o que ele tinha. Como é difícil dar tudo o que tem. E muitas vezes a gente pegamos isso só no financeiro. E não é só no financeiro, nós temos que dar tudo ao Senhor. Darmos a nossa vida. Dizemos para o Senhor, Senhor, eu não tenho nada, eu não sou nada. Tudo que eu tenho, eu quero lhe dar. O meu respirar, o meu tempo, o meu coração. Nós não temos que dar o nosso coração para o Senhor só quando a gente aceita Ele como Salvador. Nós temos que dar o nosso coração todo dia ao Senhor. Senhor, faça de mim o que Tu queres, mas isso tem que ser com muita responsabilidade, porque depois que Ele pedir alguma coisa que você acha que é impossível, você vai ter que dar.
Então, você tem que trazer, irmãos, a sua vida pautada na mão daquele que é Senhor da tua vida. Você tem que ser como Paulo, eu não mais vivo, mas ele vive em mim. Aleluia! Você tem que chegar a este patamar, porque Deus, Ele quer isso da tua vida, e tenha certeza, Ele nunca vai te deixar só. E tudo que nós trazemos no altar, irmãos amados, o altar, ele tem uma responsabilidade. Qual é, irmã Milka? De devolver. Nada que você traz ao altar, pastor Fabiana, vai ficar aqui. Ele vai te devolver. E ainda, querido, nesta casa é o único lugar na terra do vivente. Pergunta para o pastor André se tem alguma aplicação em banco que dá em 100 vezes mais do que você coloca lá. Tem, pastor André? Este é o único banco que te dá em 100 vezes mais. É o único lugar que, se você aplicar, ele vai te dar em 100 vezes mais. Eu estou num processo. E quando o processo chegou, é por causa deste negócio aí, ó, da igreja receber do Senhor aquilo que só Ele tem para dar. E eu me dispus. Eu disse para Ele, Senhor, eu não quero viver uma vida comum. Já que eu vou ficar na terra, então eu quero que Tu me use. Mas eu não quero ser usada como eu sou, eu quero ser usada muito mais do que eu já sou. Eu quero mais de Ti, eu quero mais. E eu deitada na igreja, fazendo clamor da madrugada, comecei, irmãos amados, a fazer a campanha do Abrir da Alva com a igreja. É 5 horas da manhã, 4h30, já tinha gente na porta para orar. E eu fiquei encantada. Porque eu comecei a chegar 10:05, já tinha gente. Eu falei, nossa, eu vou chegar mais um pouquinho mais cedo. Cheguei 15:05, já tinha gente. Cheguei 4h30, já tinha gente. Eu falei, gente, que hora que vocês estão vindo para cá, afinal? Quando deu umas 4h20, a gente já começa a chegar aqui, pastora. E a gente fica conversando para a gente saber o que o outro precisa para a gente orar pelo outro. Eu falei, Jesus. E eu comecei a contar, dá 12, 15 pessoas, pastor. Eu falei, eu vou chegar lá no céu, eu vou falar, Jesus, eu fui mais vantajosa do que tu. Porque lá tu não encontrou nenhum para orar 1 hora contigo. Eu lá tive 12. Irmãos, e eu comecei a ver o trabalhar de Deus na igreja, no Abrir da Alva, da oração da madrugada. E os irmãos saem de lá, irmão, já vêm com as mochilinhas, já fica na porta da igreja, porque os ônibus levam eles para a usina, ou levam eles para a roça, para o trabalho. Então, 5 horas os ônibus já estão chegando. Então, 5 horas já está todo mundo lá para lá de fora, entrando nos seus ônibus para poder ir trabalhar. E eu falei com Jesus, eu não quero. E eu quero algo que eu pedi já tem muitos anos. Eu pedi um dom. Eu pedi um dom, pastor Dorival, para o Senhor. E eu nunca pedi dom. Todos os dons que o Senhor me deu, foi porque Ele achou graça e foi me dando, porque eu nunca pedi dom para o Senhor. E eu pedi um dom, porque eu quero esse dom, para ver a obra do Senhor crescer e o nome do Senhor ser glorificado. E veio uma irmã em casa e disse para mim assim, o Senhor manda lhe dizer que da tua saúde Ele cuida. Eu falei, saúde, não estou sentindo nada. Não estou bem, né? Porque depois dos 40, irmão, a gente levanta com aiaiá e deita com iuiui, mas isso é normal, né? Eu falei, saúde, saúde. E quando ela foi embora, e aí ela disse assim, e o Senhor vai te dar um dom que você está pedindo. E ela chegou lá em casa, irmão, perguntando onde eu moro, porque ela mora aqui em São Paulo. Ela chegou na cidade com os irmãos e começou a perguntar onde eu morava, e foram parar na minha casa. Porque eu não sou conhecida na cidade, né? E aí, mamãe, pararam lá em casa. E ela foi embora. E quando ela foi embora, com 15 dias, eu comecei a sentir um caroço na garganta. Os irmãos podem ver que eu estou falando fanha. Essa não é a minha voz. E aí, fui fazer uma endoscopia. O médico disse que eu estou com esofagite aguda B de Los Angeles. Eu falei, nossa.
Até para ficar doente eu sou importada. Né? Falei, não estou crendo em negócio desse, não. E estou rodando para o médico, e rodo para outro, e rodo para outro. Aí uma pastora daqui, uma bispa chamada Rosângela, daqui, hoje ela está em Orlando, fazendo a obra do Senhor, me pegou para Cristo mesmo, me grudou em mim. Ela disse assim, o Senhor manda dizer que esta enfermidade não é para os homens, ela nem sabia da minha doença. Eu disse assim, o quê? Ela falou assim, Deus manda dizer que o SUS não é para o SUS, é para um médico particular, e Jesus não vai te curar, porque esse é o preço que você está pagando por causa do dom. E você vai passar pela mão dos homens, e Deus já preparou o médico. Na hora que tu entrar no consultório dele, é um médico branco e alto, é ele que vai fazer o processo. Semana passada, sem ser essa semana que passou, a outra, eu comecei a chorar, deitada na cama, falei, Jesus, eu já não aguento tomar remédio, porque eu estou com refluxo, tudo que come volta. Cama levantada, 3 horas para comer, para depois deitar. Irmão, pobre quer comer e deitar e dormir, pelo amor de Deus. Falei, Jesus, já não estou dando conta. Aí eu falei, Jesus, me ajuda. Lembrei de uma amiga, liguei para ela. Ela disse, o que está acontecendo? Contei tudo. Falei, preciso fazer um exame chamado broncoscopia, para o médico me enviar para o médico de cabeça e pescoço. Porque se não vier esse exame, ele não vai me enviar para o médico. Ela disse, não, você não vai fazer esse exame, não. Falei, como assim? Ela disse, eu já tenho um médico preparado para você, ele é amigo do meu marido, que é médico. Eu falei, o quê? Ela falou, tenha paciência, que eu vou ligar para ele para alinhar o dia dele com o meu, porque ela é uma empresária em Rio Preto. Ela disse, nós duas vamos juntos. Ela falou, você tem convênio? Eu falei, que convênio, menina? Meu convênio é o céu. Ela disse, fique em paz, porque quem tem mulher de médico como amiga, tem convênio. Milena. Oh. Ela olhou e eu disse para ela, tá bom, minha filha. Ela disse, quando que você está por aí? Eu falei, eu tenho que ir em São Paulo. E aí ela falou, peraí que eu já vou marcar, porque você já vai para São Paulo sabendo quando que você tem que voltar. Marcado, irmãos. Dia 30 agora, sexta-feira que vem, 5 horas da tarde. Eu vou chegar para Pedro e vou falar para Paulo, falar assim, não era só tu que tinha médico particular, não, rapaz, eu também tinha. Aleluia! Sabe o que o Senhor manda dizer para você? Se você fizer, Ele não vai ficar devendo nada para você. Deus está entrando com prover nesta igreja, pastor. Eu vejo máquinas entrando aqui dentro. Nara, somanda, levar-se-á. Eu vejo este lugar, irmão, sendo transformado pela mão do Todo-Poderoso. Jesus manda dizer que Ele está destravando tudo que está travado na construção desta casa. E a minha glória vai ser estabelecida para o meu nome ser glorificado. E Deus vai fazer algo tão grande aqui dentro, irmãos, que muitos não vão entender. Porque o Senhor é grande e a sua benignidade dura para sempre. A Bíblia diz que Jesus chegou, irmão amado, pegou e agradeceu pelo pão. Irmão, por favor, trata de agradecer por aquilo que Deus lhe dá, até a bala que você come. Por favor. Porque tudo que Deus te dá para você comer, é Ele que provê para você. Ah, mas é fruto do meu trabalho, mas quem abriu a porta? É fruto do meu esforço, da minha inteligência, mas quem que te deu inteligência e força? Foi Ele. Porque se Ele pegar, mamado, um dedinho assim e jogar assim em cima do leite, acabou para tu. Então, tudo que você tem, tudo que você conquista, tudo que você faz, é porque o Senhor tem te dado. E a Bíblia diz que Ele agradeceu o pão e pegou, irmão amado, eu quero ver Ele pegando os peixinhos, esmigalhando, colocando dentro dos 5 pãozinhos, partindo e dando para os discípulos, dar para a multidão. E eu fico encantada. Por quê? Porque eu vejo a multiplicação. Os discípulos pegando um pão, mamado, dando para o outro, e ele olhando para cá, e o mesmo pão ainda está aqui dentro. E aí? Como é isso?
Você dá o pão e quando você olha, tem mais pão na tua mão do que você já deu. E aí, querido? E a Bíblia diz que foi tanto pão no amado, tanto pão, que quase 5.000 homens, fora mulheres e criança, comeram. Quando a gente vai fazer essa conta, 5.000 homens, fora mulheres e criança, eu não sei o que acontece no céu, é mais mulher do que homem. Mas dá tudo certo. A conta não bate, mas continua tudo, a terra continua andando direitinho, não mudou nada. Não sai do eixo. Agora, criança, se eu agora, nessa época, tive 5, imagine naquela, quantos tiveram? Se a minha turma arrumou 15 netos para mim, irmão, imagine naquela época, se eles estivessem vivos hoje, naquela época. Porque eu estou só com 15 netos. Porque Asaf disse que vai ter gêmeos. E Deus prometeu para ele. Ele falou, Deus falou comigo que eu vou ter gêmeos. E Deus usou um profeta e disse para ele, Deus, os seus primeiros filhos são 2. E aí? Você está entendendo, querido? Então, imagine quantas crianças tinha naquela época. Eu, irmão amado, fiz uma conta, assim por baixo. 15 mil? Eu coloquei 100 mil. Porque eu sou grande. O meu olho espiritual vai longe. Porque se para uma mulher tem, para um homem tem 7 mulheres, e aí? E as crianças? Como vai? É 100 mil, irmão. Vamos jogar por baixo aí, é 100 mil. Mas a minha Bíblia diz que sobrou pão. Quantos cestos sobrou? 12. Você está entendendo o Deus que está aqui hoje? Você está conseguindo aí entrar para o patamar do que Ele quer que você entre? Você está entendendo o que o Senhor está dizendo para você nesta manhã? Você está conseguindo compreender que os teus pensamentos são muito pequenos diante daquele Deus grande que você está servindo? E Ele está dizendo para você, em nome de Jesus, para de ser pintinho, vamos ser águia. Sai da esfera terrena, vamos voar. Sai daqui, dessa terra, começa a viver o sobrenatural. Saia debaixo da tempestade, voe por cima das nuvens. Porque é isso que a águia faz. Ela sai daqui, irmão amado, da esfera, sabe, da área terrena e sobe. Quando a cobra, irmão amado, tenta pegar, irmão amado, a águia ou picar ela, sabe o que ela faz? Ela joga ela nas costas e sobe com ela. Quando chega lá em cima, ela morre e aí ela joga ela fora. Esse é o Deus que você serve. Você não fica preocupado com quem está fazendo mal para você. Você não se importa, irmão amado, em ficar proferindo palavra contra ninguém que faz alguma coisa contra a sua vida. Cada um dará conta de si a Deus. Tem crente que fica perdendo tempo de orar por quem está fazendo mal para ele. Não faz isso não. Abençoa ele, ora por você e larga ele para lá. E a Bíblia diz, querido, que sobrou 12 cestos. Eu já preguei essa palavra e eu via, e eu dizia assim, sabe por que sobrou 12 cestos? Por causa dos 12 discípulos, para cada discípulo pegar um pão, pegar um cesto de pão. Aí eu disse assim, não, esse negócio não é para isso não, Milka. Diga para a minha igreja que para cada um eu quero dar 12 cestos. Diga para a minha igreja que eu quero dar para cada um 12 cestos. E eu falei, Jesus, para que 12 cestos? Ele falou assim, quantos meses tem um ano? Eu falei, 12. Ele falou, para que todo mês eles tenham milagre. Aleluia. Eu creio, irmão amado, que cada mês você vai ter milagre da parte de Deus. Sacode esse irmão aí, diga aí, se prepara, porque todo mês você vai ter milagre. Oh, aleluia! Todo mês Deus vai fazer milagre na sua vida. Por quê? Porque você vai ter provisão. Todo mês vai haver provisão na sua casa. E tem mais, irmão.
Quando você vê o 12 cesto, não é só para você comer, é para você distribuir. Então, o milagre que Deus está dando para você, irmão, não é só para a sua vida, é para você distribuir. Diga para o teu irmão, a partir de hoje, você vai ter para dar e não pedir emprestado. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Aleluia! Oh, glória! Porque este é o Deus de provisão. Este é o Deus de provisão. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, nessa manhã, irmãos, leva essa palavra para a sua vida. Não deixa o diabo, quando você sair ali na porta, roubar, não. Sai esse ano dizendo assim, eu vou ganhar uma alma para Cristo e vou trazer no altar do Senhor. Porque eu tenho certeza que o altar vai me devolver em vitória para o meu viver. Sai anunciando que Jesus está voltando. Porque você, irmãos, como vai chegar no céu? Sem uma pedrinha na coroa, irmão? Porque quando a gente ganha alma para Cristo, a Bíblia diz que Deus coloca uma pedra na nossa coroa. Em nome de Jesus, irmão, não faz vergonha para nós, não. Ficar lá só com o arquinho na cabeça. Pelo amor de Deus, põe uma pedrinha nesse arco aí. Não é verdade? Porque a minha irmã subiu na sala das coroas e ela disse que as caixas é tudo de vidro e tem anjos na porta. E anjo outro traz a pedra e diz que chega lá, irmão, e só coloca assim em frente da coroa e a coroa puxa a pedra e cola na coroa. Ela disse, Milka, o ouro que tem lá é vermelho. E ela falou, e o ouro abre assim, ó, e puxa a pedra e toma a pedra para si. Eu falei, Noemília, que coisa linda. Ela falou, agora você tem que imaginar outra coisa. Tem coroa lá que só tem o arco, não tem uma pedra sequer. Eu falei, Jesus, eu não, minha coroa tem que ter pedra, pelo amor de Deus. Eu sou chique, bem. Pelo amor de Deus, Jesus, sou chique, tem que ter pedra. Por favor, irmãos, faça alguma coisa para Jesus, por tanto que Ele tem feito por você. Amém?